Bem-vindo ao Dicas para Pais e Filhos de hoje. Daqui a pouquinho eu vou dar a dica para você mãe, você pai e você filho também. A dica de hoje tem a ver com um sentimento que é destruidor de famílias, destruidor de relacionamentos, que é o sentimento da raiva. Quantas vezes você mãe, você pai, agiu em cima da sua raiva e gritou, xingou, bateu porta, tomou uma decisão precipitada e depois se arrependeu? Quantas vezes você jovem, você filho, também fez a mesma coisa com seus pais? Hoje a dica vai ensinar você como fazer bom uso da raiva e não permitir que ela destrua a sua família. Por exemplo, nós vamos ver aqui agora a história da Letícia e da Maria Aparecida. A Letícia, esta filha, ela chegou ao ponto de querer vingança da própria mãe. Você vê quando a raiva, quando o sentimento de raiva não é administrado de forma positiva, ele pode se tornar em coisas muito piores, como desejo de suicídio, agressividade e até mesmo atitudes vingativas dentro do próprio lar. Veja só a história da Letícia e da Maria Aparecida. Maria começou a ver o comportamento da filha mudar com a chegada da adolescência. Minha filha sempre foi uma criança muito doce, desde pequenininha, sempre amorosa, sempre família, nunca deu trabalho em escola, sempre estudiosa. Quando ela, mais ou menos de 13 para 14 anos, ela começou com umas amizades e ela começou a me responder, não me obedecer, queria sair, queria continuar, em vez de ir para a escola, ela queria ir para casa dessas amigas e eu sempre segurei. E foi ficando em estado assim insuportável. Até o relacionamento com o marido ficou abalado pelas constantes brigas. Eu pensava de uma forma, meu marido pensava de outra. Eu pensava assim, não, eu não posso soltar. E meu marido não, falava assim, olha, é adolescente, deixa um pouco, deixa sair. Não, eu achava que naquele momento, se eu deixasse, aí realmente que ela ia se perder. A falta de diálogo com a filha foi deixando Maria cada vez mais triste e preocupada. Eu chamava a atenção dela e ela ficava sem falar comigo. Ela se fechava. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí teve uma fase que ela começou a brigar na escola, eu era chamada na escola, aí eu tinha que largar tudo para ver o que estava acontecendo. Ela estava lá no meio de pátio, brigando, ficava toda arranhada. Mas por que você brigou? Ela não, porque eu briguei. Porque a menina falou isso, eu não gostei, fui para cima. Então, assim, é vergonhoso. É vergonhoso para uma mãe saber que você teve uma criança ali, você gerou aquela criança, você educou, você fez de tudo e você olhar, você não reconhece mais. Letícia não entendia o apelo da mãe e queria de qualquer jeito fazer somente as suas vontades. Eu comecei a querer sair, eu via que ela não deixava, então eu ficava muda, não queria mais falar com ela. Comecei a ser rebelde, coisa que eu nunca fui, mas alguma coisa me fazia ser rebelde daquele jeito, a não querer conversar com minhas irmãs, a querer brigar toda hora, todo momento. E foi criando uma raiva muito grande dentro de mim, principalmente da minha mãe. Eu não conseguia conviver com ela, que ela não era uma boa mãe, que ela não sabia cuidar direito da gente. Isso tudo porque ela não queria deixar, como se diz, eu abrir minhas asas. Então eu comecei a irritar ela de todo sentido, jogar ela contra o meu pai. E o casamento dele já não estava muito bem naquele tempo. Letícia chegou até a pensar em suicídio. Por causa dessas discussões, por causa disso tudo, eu tentei muitas das vezes me matar. Eu só não conseguia concluir o ato, mas muitas das vezes. Pensava em me atirar de algum lugar, de me cortar, de todos os jeitos, mas nunca conseguia efetuar, não tinha essa coragem. E assistindo às palestras que Maria começou a mudar suas atitudes. Eu fiquei sabendo das palestras pelo rádio primeiro. Pelo rádio, aí eu comecei a acompanhar as palestras, os testemunhos. E foi assistindo as palestras que eu comecei, não, vou fazer assim. E foi agindo de outra forma que eu comecei a penetrar naquela rocha. Não foi fácil, mas aos poucos, a vida de mãe e filha começou a mudar. A gente conversou, nós duas, ela falou que ela achava do lado, ela jogou todas as pedras em mim que ela tinha para jogar. E eu escutei tudo que ela tinha para falar. E ali foi o primeiro passo dela. Né? Ela se achegou a mim, então eu não ia jogar pedra. Então foi ali que a gente foi desenvolvendo, começou a desenvolver novamente um relacionamento. Graças à mudança dela que eu também resolvi mudar. Eu falei, peraí, então se ela tá me ouvindo, se ela deu o primeiro passo, se pra ela, que é mãe, é mais difícil, por que eu não vou mudar? Então cada uma fez sua parte, a gente conversou, vamos mudar nisso, vamos mudar naquilo. E não foi uma coisa forçada.
Não foi assim uma coisa imposta, porque quando ela viu que ela precisava mudar, eu também vi que eu precisava mudar. Eu vi que não era bem assim, que do jeito que eu estava levando não ia conseguir nada. Uma ajudando a outra, eu ajudando minhas irmãs, a mais nova, então eu falo para ela, Luísa, eu já passei por isso, não faz muito tempo que eu passei. Então eu sou um exemplo para ela, querendo ou não, por mais que ela não assuma isso muitas das vezes, mas eu vejo que ela ouve, que ela presta mais atenção, porque eu já passei também. Então é uma família assim, realmente, que mudou muito. Quem vê fala, nossa, que mudança que aconteceu. Hoje a família só comemora os resultados. Hoje é totalmente diferente, a gente conversa sobre tudo. Eu percebi que, que ela é a minha base, que minha família é a minha base, porque eu buscava em outras pessoas esse, como se diz, esse acolhimento. Mas hoje eu percebi que não, que é a minha família, que tudo começa ali. Se você é uma pessoa bem resolvida do que você quer, então você consegue tudo na sua vida. Se você tem uma família estruturada, o resto é detalhe. Quando as pessoas veem as nossas palestras, ouvem o que nós ensinamos e praticam, elas conseguem resultados. Como você acabou de ver, mãe e filha, inimigas, vingativas, a mãe tentando ajudar, tentando prevenir o pior acontecer com a sua filha, e a filha resistindo, ouvindo somente as amizades da escola, se comportando pessimamente na escola, brigando na escola. Mas quando a mãe, a Maria Aparecida, veio às palestras sozinha, inicialmente, ela começou a praticar o que nós ensinamos, ela conquistou de volta o coração da filha. Talvez você também, você perdeu o contato com o seu filho. Como assim perdeu o contato? Vocês moram dentro da própria casa ainda, vocês dão um bom dia, talvez, ou falam isso, aquilo, o monólogo para sobrevivência. Mas o contato em si, de entender um ao outro, você já perdeu. Você não tem mais o contato do seu filho. Seu filho, sua filha não te ouve, não te respeita, prefere ouvir os amigos do que você. E você fica naquela frustração, querendo, às vezes, a pulso, a força, na força do braço, colocar na cabeça do seu filho aquilo que você acha que é certo. E você simplesmente acaba afastando ainda mais. Você tem que parar com o que não está funcionando. Preste atenção, pai, mãe. Pare com o que não funciona. Entenda, você tem que ter a sabedoria de entender, de ver, enxergar quando uma coisa que você faz não está funcionando. E parar. Porque se o que você faz não funciona, então você está desperdiçando o seu tempo e pode estar piorando a situação. É isso que acontece com muitos pais. Querendo ajudar, eles pioram a situação dos seus filhos. Se você está passando por uma situação muito difícil na sua casa, você não consegue mais entender nem se fazer entendido pelo seu filho. Então ligue agora para o telefone no seu vídeo, 011 3573 3535, e converse com a nossa equipe da Transformação Total de Pais e Filhos. Se você tem um filho que não consegue controlar a raiva, ou você é uma mãe, um pai que não consegue controlar a raiva, então ligue e converse com a gente agora, diga-nos o que está acontecendo. Você não precisa falar no ar, você pode falar confidencialmente, fora do ar, com os nossos assistentes. Agora, eu gostaria que você visse a história do José e da Erenilza. Filho, mãe, nós sempre falamos aqui que não é necessário que os dois, pais e filhos, mãe e filha, venham à palestra juntos. O ideal é que venham, mas nem sempre os dois querem vir juntos. O filho muitas vezes não quer vir à palestra. Funciona se só a mãe vier? Se só o pai vier? Funciona se só o filho vier? Eu queria que você prestasse atenção agora na história da Erenilza, porque o filho, depois de se envolver com drogas, estava na prisão quando a Erenilza começou a vir às nossas palestras. Veja só o que aconteceu. Há um caminho, buscar na palestra, porque há uma mudança e uma transformação. Mas antes de conseguir essa transformação, eles enfrentaram muitas dificuldades, inclusive a mudança de comportamento do filho. Ele foi ficando agressivo, eu dava conselho para ele, ele não obedecia. O pai dava conselho também, ele não obedecia, ele não me ouvia. Ele começou a sair com
as pessoas que não eram uma amizade bacana para ele. Chegou um momento que um dia eu fiquei sabendo que ele estava envolvido com drogas, né? E aí para mim foi muito triste, foi uma decepção. De carinhoso para um filho rebelde. Eu até era um filho obediente, até chegar à minha adolescência. Quando eu cheguei à minha adolescência, eu passei a conviver com amizades erradas e essas amizades, através dessas amizades eu conheci as coisas erradas e comecei a praticar elas. E isso fez com que eu ficasse mais na rua, com que eu fosse mais rebelde, desobediente, e eu ia contra os princípios, os ensinamentos, o qual meu pai e minha mãe me passavam. E aos poucos eu fui me envolvendo com a marginalidade, me envolvi com as drogas. Sem o direcionamento correto, José andou pelo caminho errado. A cada dia que passava eu me envolvia mais com esse mundo pesado e passei a criar sentimentos ruins dentro de mim, como ódio, guardar uma mágoa, ter um pensamento negativo a respeito de uma pessoa e ter um pensamento de vingança de repente, enfim. Então, durante a minha adolescência até assim a minha juventude, ficando um pouco mais adulto, eu passei por essa fase de que ia contra a sociedade, né? Até que um dia ele foi preso. Eu estava traficando na boca, eu era vapor e eu estava fazendo a venda das drogas e se aproximou a viatura, enfim, não teve como eu dispensar o flagrante no momento e eu acabei sendo preso. E realmente foi o meu fundo de poço e ali eu vi que realmente eu precisava mudar, né? Helenilza não desistiu de José e encontrou nas palestras de transformação total de pais e filhos a saída para o seu problema. Eu fiquei mais paciente, eu deixei de chorar, né? Eu comecei a dar mais ouvido aos ensinamentos, né? E comecei a pôr em prática. Dentro da cadeia mesmo, ela já buscava, através das palestras, e me passava o que ela aprendia e me falava o que eu tinha que fazer para ser uma pessoa feliz. Então eu comecei a dar ouvidos para o que ela me falava e comecei então a fazer. E aos poucos eu fui mudando, primeiro minha forma de pensar, as minhas atitudes. Aí quando eu saí da cadeia nós começamos a buscar juntos, através das palestras, os ensinamentos. E foi ficando cada dia melhor, eu fui me adaptando ao que era passado e fui colocando em prática e foi uma coisa por vez sendo solucionado. A luta de uma mãe nunca é em vão. Hoje eu estudo, sou casado e sou um exemplo para minha família, né? Mudou completamente. E isso foi através das palestras, realmente. A cada ponto a qual a gente aprendia, isso foi trazendo uma mudança para cada área da minha vida, né? Hoje ele é obediente, hoje ele é um filho exemplar. Hoje eu sou muito feliz, hoje eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Que mudança, né? Quando o seu filho chega ao ponto de estar na prisão por flagrante de tráfico de drogas, realmente é o fundo do poço, né? É o fundo do poço. É para as pessoas que sabem do assunto falarem assim, olha, não tem jeito, seu filho é um bandido, seu filho não tem jeito, já entrou por esse caminho, agora não tem volta, ele nunca vai sair, sempre vai ser assim. Depois que sai da prisão, então, como é que ele vai conseguir um emprego? Quem vai querer dar um emprego para alguém que já foi preso? Mas ela, a mãe, teve a fé de não desistir do seu filho,
de crer no seu filho e mesmo lá na prisão, ela vindo às palestras aqui fora, ela ia visitar o seu filho na prisão e falava para ele o que ela aprendia. Olha só, olha a fé. Olha só, talvez você pense assim, poxa, mas o meu filho, a minha filha, a minha situação é muito difícil. Veja a situação desta mãe. Mesmo com o filho na prisão, ela não desistiu dele. E nós temos dito isto aqui. Não desista do seu filho. Não desista do seu filho. Não desista. Você não pode entregar o seu filho para a sociedade. Você não pode entregar o seu filho para as drogas, para o tráfico, para o que for. E lavar as mãos e dizer, olha, agora chega, não vou fazer mais nada. Você tem que lutar, você tem que perseverar, fazer a sua parte. Talvez você diga assim, mas o problema não sou eu, o problema é o meu filho. É ele que precisa ir à palestra, mas ele não vai, ele não quer ir. Mas você, mãe, você, pai, é o caminho, você é a porta de mudança para a vida do seu filho. Como foi no caso deste jovem que você acabou de assistir. A mãe dele trouxe para ele, dentro da prisão, uma direção, uma palavra, um ensinamento que ela aprendeu na palestra. E lá na prisão ele já começou a mudar. E quando ele saiu, ele não reincidiu naquela vida que ele tinha antes. Você pode também receber esta ajuda. Eu quero convidá-lo para estar na nossa palestra deste domingo, às 18 horas, a palestra da Transformação Total para Pais e Filhos. Você, mãe, você, pai, vai vir e vai aprender como influenciar a sua família de forma positiva. Veja só o que as pessoas que têm participado têm dito a respeito. Uma das maiores dificuldades no relacionamento entre pais e filhos é manter o diálogo. Com o tempo, as crianças começam a crescer e querem ser donas do próprio nariz. E é aí que muitas vezes nascem os conflitos. Eu não tinha muito diálogo com ele, né? Assim, às vezes ele fazia mau comportamento, eu falava, vou mandar você morar com seu pai. Sempre eu falava isso, né? E aí faz 3 meses que eu tô vindo na palestra e tal, comecei aprendendo como lidar com ele, como eu ser, né, uma mãe para lidar, porque é só eu e ele. E ele me trata super bem, fala, mãe, você tá diferente, cada dia tá diferente, como lidar comigo e tal. Acorda, fala, mãe, te amo, tudo, sabe, maravilha. Tenho 67 anos, então na minha época era uma coisa, agora, né, as crianças já só falta nascer falando, né? Então mudou totalmente, né? E a gente procura o melhor para a nossa família, né? A gente quer aprender, né, como lidar nos dias de hoje com a nossa família, né, da melhor maneira possível. Minha filha tem 14 anos, é como se existisse dois lados opostos. Por mais que eu tente chegar, eu percebo que eu não consigo chegar, atingir o coração da minha filha de jeito nenhum. Alguma coisa no meio do caminho que impede a gente de sentir, ficar juntas, amigas, companheiras. Eu sinto uma barreira muito grande e eu não quero mais essa barreira na minha vida. Às vezes, a educação é mais importante do que o relacionamento do pai e do filho. Às vezes, o filho, por ele estar indo mal na escola, vocês não estão bem. Quer dizer, o que é mais importante? A educação dele ou vocês? Ou o relacionamento de vocês? O que é mais importante? O dever de casa ou você ainda poder se comunicar com a sua filha? Mas às vezes você dá mais prioridade, né? Você dá prioridade ao dever de casa. Eu quero que ela tenha o melhor. Então você trabalha de manhã, tarde, noite, você chega tarde em casa, você não tem tempo para o seu filho, porque você quer dar o melhor. Tudo bem, você pode dar o melhor, mas olha o que você está tirando dele. Através de tantas mudanças que noticiamos no programa, que muitas famílias buscam aprender estas lições e querem colocar um ponto final na desordem que existem em suas casas. Eu escuto que há uma mudança das duas partes, tanto da mãe e da filha. Há uma revelação de alguma forma
onde mostra que tem que haver alguma mudança no que está acontecendo. É como se de repente mostrasse o que está precisando ser mudado. E aí as coisas começam a acontecer. Talvez o que esteja faltando é saber o que precisa ser mudado. Que uma semente possa dessa vez entrar no coração dela, no meu coração, e essa semente seja forte. E que ela possa brotar, que algo possa mudar na nossa visão, no nosso enxergar, que a gente possa mudar alguma coisa, mas que seja algo permanente, não uma mudança pequena, mas que seja uma mudança permanente. Eu venho buscar me aproximar mais da minha filha, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, então eu procuro, do jeito que as coisas estão, né, ultimamente, os pais trabalham muito e a gente não tem aquele tempo, né, para entender os nossos filhos. Então eu estou procurando ajuda para poder entender mais, poder compreender mais o mundo deles. E o que mais eles falam é referente a gente se aproximar mais dos nossos filhos, a gente compreender mais os nossos filhos e procurar não atingir o ódio deles, mas sim tentar chegar, se aproximar ao coração deles. Essa paciência necessária de você deixar o seu filho falar, não chegar a conclusões precipitadas, não julgar o seu filho, porque isso inibe-o de se expressar. Aí quando chega a sua vez de falar e querer que ele te ouça, você ensinou para ele o quê? Você ensinou para ele julgar você antes de você se explicar. Então, o ouvir começa com você. Você tem que demonstrar isso na comunicação. A palestra falou sobre referente aos filhos, a gente ter mais paciência com os filhos. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada e estacionamento gratuitos. O segredo da eficácia da palestra Transformação Total de Pais e Filhos é que nós ajudamos os pais e os filhos a lidarem com aquele choque de gerações. Sabe qual é o choque das gerações? Isso acontece com todas as gerações. Aconteceu com você e os seus pais, e os seus pais e os pais deles, e tudo mais, né? Assim por diante, desde o início da humanidade. É a geração antiga querendo ensinar a geração mais nova e a geração mais nova achando que já sabe tudo, não tem nada para aprender, que a geração antiga não sabe nada, está ultrapassada. Este choque de gerações é o que muitas vezes acontece dentro da sua casa. Você quer passar um conselho, um conhecimento para o seu filho e ele ou ela resiste. Como lidar com isso? Nós ensinamos isso na palestra Transformação Total para Pais e Filhos. Veja, por exemplo, o caso da Roselei e da Jéssica, essa mãe e filha. Olha só o ponto que chegou e como nós conseguimos ajudá-las. Eu queria que a Jéssica tivesse a mesma responsabilidade que eu, mas ela era uma criança. Eu falava, Jéssica, vai lavar a louça. Ai, eu não vou. A Jéssica nunca gostou de fazer serviços domésticos, né? Porque foi criada com empregada. Quando não tinha mais empregada, aí ela não queria fazer. Claro, ela não foi educada assim, mas não porque eu não tive tempo, porque eu trabalhava muito. Então, a minha cobrança era essa, vai lavar a louça, vai fazer tal coisa. Como? Se eu não ensinei aquilo, mas eu não via isso, hoje eu vejo. A gente discutia muito, gritava com a minha mãe, o tanto que ela gritava comigo. Foi uma coisa tão fútil por causa de uma louça que eu não lavei, e uma briga que foi tão gigante que acabou até ela me expulsando de casa, jogando a minha roupa pela varanda. Acho que essa é a mais raiva, mais amargura, mais ódio que eu tinha dela. Minha mãe desprezava demais por causa de uma coisa tão muito fútil. Achava muito desnecessário. Então eu me revoltava, eu gritava, xingava ela demais. Aí ela foi morar com o pai, ela ficou lá uns 2 anos, morando com o pai, sem falar comigo. Eu chorava, eu me arrependi muito, muito do que eu fiz, mas toda ação, toda reação tem uma ação, toda ação tem uma reação. E eu recebi o que eu tinha feito, né? Aí meu esposo falou assim, olha, você
está na hora de conversar com a Jéssica. Eu fui conversar com ela, mas meu coração era uma pedra ainda. Eu tenho razão, mas eu fui. Fiz um casamento lindo para ela, ela concordou, a gente fez um casamento lindo. Só que assim, eu não estava limpa por dentro, pura, não tinha aquele amor, eu ainda estava meia pedra. Isso só mudou realmente da primeira palestra que eu participei. Foi aí quando eu saí, eu já senti parecia que eu estava meio flutuando. Eu me senti flutuando. Aí eu falei, não, eu vou mudar. Aí a gente ainda batia meio de frente, mas aí eu aprendi a falar, a ouvir o que ela tinha para falar. Só que assim, a cada palestra que eu vinha participar, eu ia aprendendo e modificando minha maneira de falar com a Jéssica. Eu fui conhecendo minha filha. Então, assim, é uma das coisas que eu aprendi mais aqui, é conhecer o seu filho, saber aonde você pode, até que ponto você pode estar falando com ele. E aí essa transformação aconteceu comigo e eu fui falando com ela e devagarzinho eu vi que ela também foi se transformando. Hoje a Jéssica é uma menina, mas eu falo que ela é uma jovem senhora casada, ela é uma menina que ela conversa, ela me ouve, ela pede conselho. Hoje nós somos amigas. A Jéssica não gosta de cozinhar, mas nós cozinhamos junto. Aquilo foi me tocando. Pô, se mudou pra ela, por que pra mim não pode mudar até na minha casa, no meu casamento, nas minhas coisas, nas minhas atitudes? Então eu comecei a gostar, ela me mostrou e eu comecei a frequentar. E eu escuto agora. Eu escuto ela e ela me escuta. Essa é a diferença da gente participar, que você aprende a ouvir o filho. Porque não é porque eu sou a mãe dela, eu sou a dona da verdade nem da razão. Se você chama a pessoa para lavar louça na cozinha, você conversa, você interage, fica até mais gostoso para você lavar lá uma louça, para você fazer uma comida, para você fazer uma sobremesa, fazer alguma coisa, fica até mais gostoso. Às vezes, se aproximar, uma coisa tão fútil, uma coisa tão pequena, às vezes se torna uma coisa mais gostosa, mais prazerosa de fazer. Saber conversar, saber olhar no olho, saber conversar, né, mãe? Isso também vai acontecer com você na sua casa. Venha participar com a gente da palestra Transformação Total para Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita. Você não paga para entrar, você não paga para participar, para fazer nada. Simplesmente você tem de vir, sentar, prestar atenção e, ao sair, praticar o que você aprendeu. Tá bom? Domingo, no Templo de Salomão, às 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Será o nosso prazer recebê-lo aqui. Vamos agora à dica para os pais e filhos de hoje. Nós falamos que a dica hoje é sobre a raiva. E a dica é: ensine o seu filho a lidar com a raiva de forma eficaz. Você acabou de ver a história da Roselei e da Jéssica. Você viu que tudo chegou ao ponto crítico no relacionamento dessa mãe e filha, quando a mãe, no momento em que a filha não lavou a louça, num acesso de raiva, a mãe pegou todas as roupas da filha e jogou pela janela. O que é isso? Raiva. Raiva não controlada, não lidada com a forma mais eficaz. O que ela conseguiu? Ela conseguiu que a filha ficasse com mais raiva dela e ficou sem falar com ela por 2 anos. Pai, mãe, você tem que ensinar o seu filho a lidar com a raiva de forma eficaz. E a melhor maneira de você ensinar isso é você mostrar como você controla a sua raiva. Não adianta você falar para o seu filho, você tem que controlar a raiva, aí na hora da raiva você explode. Não, você tem que aprender que há momentos em que a raiva vai surgir e que não é momento de você tomar decisões, não é momento de você ter uma atitude precipitada que você vai se arrepender depois. Na hora da raiva, o momento é de você respirar, você pedir, um time out, eu vou sair daqui, vou pensar, vou refrescar a cabeça, depois a gente retoma essa conversa. Ensine isso na prática para o seu filho, porque aí quando ele estiver com raiva, você tem moral para exigir a mudança de comportamento e você tem modelado isso através do seu próprio, tá bom? Então ensine o seu filho a lidar com a raiva de forma eficaz.
Daqui a pouquinho nós vamos tirar dúvidas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta sobre a convivência de pais e filhos, você quer uma dica para lidar com isso, basta você acessar o nosso site escoladoamorresponde.com e ali preencher o seu formulário e enviar a pergunta para o programa. Fique sintonizado, você receberá a resposta aqui ou através da nossa equipe pelo e-mail. Mas você que quer ligar para a gente, você tem uma pergunta sobre a nossa palestra, sobre algum assunto que você tem visto aqui no programa, está passando por uma situação muito delicada com o seu filho, você quer a nossa ajuda, quer que alguém te ouça, te aconselhe, a nossa equipe da Transformação Total de Pais e Filhos está a postos para receber a sua ligação. Ligue agora 011 3573 3535. Já voltamos. Conheça os 10 erros que mais prejudicam a relação entre pais e filhos. Não aceitar o crescimento dos filhos. Fugir de enfrentar a realidade. Exagerar nas cobranças. Se desesperar nas crises. Constranger os filhos. Fazer chantagens em busca de atenção. Não incentivar seus projetos. Culpar os filhos por qualquer problema. Não demonstrar confiança. Não se comunicar de maneira eficaz. Se a sua relação está em conflito, participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, neste domingo, às 18 horas no Templo de Salomão. Não perca tempo, a entrada e estacionamento são gratuitos. Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. O livro Namoro Blindado é realmente uma ferramenta excelente para os pais com filhos adolescentes. Dizem que a época em que os pais ganham mais cabelos brancos é quando os filhos chegam à idade de namorar, de querer namorar, né? Aí começam as preocupações. Mas o livro Namoro Blindado, ele dá para os pais uma ferramenta para saber conversar com os filhos sobre os namoros de hoje. Porque muitas vezes os pais acham que o mundo hoje está igual como estava quando eles eram adolescentes. E tudo mudou. O livro Namoro Blindado fala sobre relacionamentos na internet, relacionamentos de aplicativos, sites de relacionamento, é o que rola entre os jovens que os pais não têm nem ideia. E você, pai e mãe, precisa não somente adquirir o livro para presentear para o seu filho, mas o ideal mesmo, pai e mãe, é que você leia o livro Namoro Blindado, você leia e depois você presenteia. Não fala que leu, não. Você presenteia o seu filho com o livro. Porque aí vocês vão ter
como fazer um diálogo inteligente sobre este tema, sobre este assunto. Porque não adianta você ficar proibindo, não adianta você, não vai namorar, vai ser essa idade isso, essa idade aquilo, não adianta você proibir. Você tem que conscientizar. Os jovens de hoje precisam de conscientização do que está acontecendo no mundo ao redor. E o trabalho do pai e da mãe é este. Este livro vai ajudar você como uma ferramenta eficaz. Não é um livro só para adolescentes, é um livro para solteiros de todas as idades, quem está namorando e quem ainda não está, tá bom? Nas principais livrarias e também pelo site namoroblindado.com. Bom, vamos responder agora perguntas dos nossos alunos. A primeira pergunta é da Paula. Vamos lá. Tem um filho de 5 anos, ele não tem a maturidade de uma criança da idade dele. Ele é muito manhoso e eu não tenho muita paciência com isso. Ele não convive com o pai. O que posso fazer para ajudá-lo com essa falta que o atinge muito? Paula, primeira coisa que você precisa aprender. Você vai ter que desenvolver a paciência. Não é só com um filho de 5 anos, não. É com 6, com 7, com 10, com 20. Você, como mãe, sempre terá de ser paciente. Isso aí tem que vir com a embalagem, com o pacote, com o território. No momento em que você ouviu falar, estou grávida, então você tem que começar a desenvolver a paciência. Paciência é uma das principais virtudes que os pais precisam ter. Porque é muito sapo para engolir, é muita situação que você vai ter que lidar, que você vai ter que respirar fundo e dizer, bom, deixa eu me segurar, como eu falei há pouco sobre a raiva, não é verdade? Então, paciência é o principal que você precisa desenvolver para lidar com o seu filho. A questão da maturidade, que você fala, meu filho não tem a maturidade para 5 anos, quem falou isso para você? Você está medindo a maturidade dele contra o quê? Contra quem? Contra o filho da vizinha, o filho da sua prima? Não, cada criança é diferente. Não julgue a maturidade dele, a não ser que ele tenha algum atraso no desenvolvimento mental, comportamental, que um médico, um profissional deve acompanhar. Não fique olhando para ele como, meu filho não é maduro para a idade dele de 5 anos. Não, lide com o filho que você tem. Não se preocupe com o que os outros falam a respeito. Sobre a ausência do pai, ora, você tem que compensar, você tem que ser presente. Você não pode ficar colocando o seu filho contra o pai, reclamando, seu pai não está aqui. Você não pode ficar olhando isso como um ponto negativo e transmitindo essa negatividade para o seu filho. Se aconteceu o que aconteceu, vocês não ficaram juntos, então agora assuma essa responsabilidade para si. Se o pai não é presente e não está interessado, então você vai ser a mãe, você vai ser o pai, você vai ser amiga desse seu filho. Ok? E não o culpe por isso, ele não tem nada a ver. Você pode, você consegue. É só você desenvolver essa paciência que eu falei. Vamos agora a mais uma pergunta da Dulcineia. Ela diz, tem uma filha de 9 anos e ela sente falta das visitas do pai. Não o cobro, pois não quero atrapalhar a vida dele. O que eu faço? É terrível, né? Você achar que está atrapalhando, ou ele achar que você está atrapalhando a vida dele porque você cobra uma visitinha para a filha de vez em quando. Terrível isso, né? A ausência de muitos pais. Eu queria falar com os homens. Você que é pai, você que é homem, que por qualquer razão não permaneceu na sua casa, na sua família, entenda. Eu sei que o melhor sempre nessas situações é que os pais trabalhem no casamento. Sabe, os casamentos descartáveis de hoje estão deixando como maiores vítimas os filhos. Os filhos. E aí, depois que sai do casamento, ainda não faz o esforço ou acha que simplesmente porque está mandando dinheiro lá para pagar a escola, as necessidades do filho, é o suficiente. Você, pai, você tem que fazer o esforço e marcar a sua presença na vida daquela criança. Isso não é um estorvo na sua vida, não é uma atrapalhação, isso é obrigação, isso é responsabilidade. Tá bom, então, Dulcineia, o pai da sua filha não faz isso, como eu falei anteriormente para a Paula. Então você vai fazer a compensação. Você tem que fazer a compensação. E traga, talvez, uma outra figura masculina positiva na vida dela. Talvez um tio, talvez o avô. Você vai trazer
a presença de alguém que possa ela ter referência de alguém positivo na vida dela. E nunca, jamais trabalhe para fazê-la se sentir com raiva do pai ou culpar o pai. Eventualmente, com a maturidade, ela vai começar a entender tudo isso que aconteceu, tá bom? Mas não pese isso sobre ela. Vamos agora ver a história da Isabel e do Bruno, esta mãe e este filho que tiveram suas brigas, suas lutas, suas desavenças, mas foram ajudados através dos conselhos da Transformação Total. Preste atenção. Antes das palestras de transformação total de pais e filhos, a maioria dos problemas enfrentados dentro de casa é a rebeldia do filho. Dentro de casa era terrível, porque meu filho era muito rebelde em casa, na escola, me deu muito trabalho, recebia muitas reclamações. Com Isabel e o filho Bruno, não foi diferente. Era muito difícil porque eu era muito rebelde com a minha mãe e quanto mais ela pegava no meu pé, eu via como uma forma de... É como se me atingisse mais ainda. E isso me deixava mais irado. Andar com as más amizades, né? Eu queria agradar, fazer o que eles gostavam de fazer. E era justamente o que a minha mãe não gostava. E por eu ter essa mente meio fraca por ir por eles, eu achava que eles estavam certos e a minha mãe não. E aí eu ia contra ela e a favor deles. Que eu falava com ele, ele não obedecia a ponto de eu corrigi-lo da minha forma, né? Então, mesmo assim, ele respondia, falava palavrões e isso me deixava, né, fora de controle de mãe, mas assim mantendo a forma que tinha que corrigir, né, que eu achava certo. Bruno achava que os amigos estariam ao seu lado em todos os momentos, mas se enganou. Chegou um momento da minha vida que eu tive problemas de saúde que nem os médicos descobriam. E nesse momento que eu precisava assim, realmente de ajuda de verdade, os amigos até então desapareceram e a única que estava do meu lado era minha mãe. Realmente aquele velho ditado que diz que amigo de verdade tá dentro de casa, eu vi que aquilo realmente era verdade. Como Isabel chegou primeiro às palestras, as mudanças começaram por ela. Vi que realmente tinha que procurar ajuda. E essa ajuda eu achei nas palestras, né? E foi aí onde eu vi o resultado. Eu me esforcei, procurei, né, cada vez mais fazer o que era ensinado e foi dando certo. Depois que ela começou a frequentar as palestras, ela passou a não mais, vamos dizer assim, pisar no meu calo, como eu achava. Cada vez que eu fazia uma coisa que ela não gostava, ela reagia diferente, isso chamou a minha atenção. E eu pensava, poxa, eu tô aqui, de certa forma, irritando a minha mãe e ela não tá mais se incomodando. A mudança só depende de você. E quando você faz tudo o que é orientado, o resultado acontece. Quando eu comecei realmente a deixar entrar dentro de mim o que era passado aqui, eu vi que fazia realmente sentido. Eu vi que a minha mãe fazendo aquilo assim em casa tinha efeito. E eu realmente vi, poxa, é verdade, realmente funciona. E isso, de certa forma, entrou em mim e eu também fui colocando em prática o que eu aprendi aqui, só cooperou pro bem tudo. Hoje ele não é mais rebelde, ele me ouve, ele me entende, eu entendo ele, tem diálogo e tá muito bom. Hoje eu vejo que, assim, o que eu procurava nas más amizades lá fora, eu tenho em casa, eu tenho na minha mãe. Coisas que antes eu nem conversava com a minha mãe, eu já posso conversar com ela. Eu vejo que nela é bem melhor do que lá fora, porque lá fora os conselhos não são nada bons. E em casa a gente pode ter amigo, sabe, conselheira, tudo na nossa mãe. When I look in your eyes, I forget all about what hurts. De todos os desafios de ser pai e mãe no século da modernidade, o maior tem sido como lidar com o medo. O retrato da nova geração são filhos autoritários e pais acuados, reféns do medo. Pais convivem com o receio de desagradar a seus filhos e perdê-los. Medo da filha engravidar. Medo dos filhos entrarem para o caminho das drogas. Medo de impor limites. Parece que os papéis estão se invertendo. Resgate sua confiança na educação dos seus filhos. Aprenda como enfrentar o medo e como disciplinar com equilíbrio. Palestra para a transformação total de pais e filhos, neste domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A entrada é gratuita.
Muitos deixaram o preconceito de lado. Eu era até um pouco preconceituosa. Foi quando eu vim e conheci, a gente percebe uma grande diferença depois que você passa a vir. A gente tem vontade de vir, a gente tem vontade de obedecer e fazer as coisas corretamente. Para adquirir um novo conhecimento. Aqui nós aprendemos a ouvir, a entender eles. Aprender como lidar com os filhos na situação que a gente vive atualmente. Às vezes a gente comete alguns erros, alguns equívocos. E é importante a gente aprender. Os ensinamentos é muito importante para eles, né? Ainda mais nessa idade que eles estão de adolescência, né? Fica um pouco rebelde. E como é uma palestra sobre pais e filhos, então eu espero como filha, não sei, talvez entender melhor os meus pais. Todos os domingos, Renato Cardoso apresenta a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com dicas e orientações para toda a família. Às vezes o seu filho precisa que você releve muitas coisas. Porque nós pais temos a mania de não querer deixar passar nada. Ser pai é você se tornar especialista em olhar certas coisas que seu filho faz e fingir que não está vendo. Estou falando das coisas que são inconsequentes. Quando você gasta os seus créditos nessas coisas bobas, quando você precisa bater o pé sobre algo mais sério, você não tem mais crédito. O que mudou é que eu senti que eles estão, somente o meu filho de 15 anos, ele está mais próximo de mim. Tudo ele me pergunta o que eu acho, se ele deve fazer ou não, se vai ser bom. Isso é muito importante. O relacionamento melhorou muito. Então a gente está mais próximo, ouve mais, senta, a gente conversa, coisa que a gente não fazia antes também. A gente conversa muito com eles. Lembre-se do seu papel. O seu papel é de formar. Não pense que esse papel, porque eu imagino que hoje, por ter Google, né? Então as pessoas pensam assim, meu filho vai aprender. Essas coisas, a vida vai ensinar. Muitos pais falam assim, a vida vai ensinar ele. Poxa, mas se ela tem uma mãe e um pai, eu até entenderia, né? Quando a pessoa não tem uma mãe e um pai. Mas ela tem um pai e uma mãe, por que não? Por que não ter essa educação de formar? Por que minha mãe não pode chegar para mim e falar o que eu devo esperar da vida? Que se eu for por esse caminho, pode acontecer aquilo. Se eu for por aquele caminho, pode acontecer aquilo. Eu sempre estou tentando praticar todos os dias, tanto com a minha esposa, mas com a família dela e com as pessoas que estão ao meu redor, para que o nosso ambiente familiar possa mudar. E aí eu já não era tão apegada na minha família, ficava mais com meus amigos. Agora não, agora eu prefiro mais minha família mesmo. A gente procura melhorar. Não é fácil, né? É um exercício, mas são válidos, muito válidos. Hoje eu sou uma nova mulher, acima de tudo, uma mãe que eu digo, uma mãe incrível, que eu não era. Como filha, acho que minha mãe não tem mais o que reclamar. E como mulher, eu me digo que eu jamais esperava ser a mulher que eu estou sendo hoje. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato Cardoso acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada é gratuita. Às vezes o coração do seu filho está igual pedra, você não consegue penetrar. O coração dele e dela está endurecido contra você, está magoado, e você já tentou de várias formas trazer de volta a comunicação e não consegue. Ele está fechado no mundo dele e talvez usando o silêncio como forma de punição para você. Como penetrar num coração assim? Veja só, por exemplo, o caso do Bruno, este filho. Você acredita? Você já ouviu falar em um filho que nunca chamou o pai de pai? Olha só a história dele. Com 25 anos e por 25 anos eu nunca chamei o meu pai de pai. E aí eu soube dessa palestra e eu sempre tive muitos problemas em casa. Nós brigávamos praticamente todo dia, eu e meu pai, eu e minha mãe, eu e minha irmã, eu e meu irmão. E eu nunca percebi que talvez eu poderia ser o foco. Então quando eu vim aqui na semana passada, primeiro domingo que eu resolvi vir aqui, eu percebi isso. Então eu decidi mudar. E essa semana foi incrível, minha em casa foi totalmente transformado, a gente praticamente jantou junto quase que toda semana, foi muito bacana isso. Meu pai e eu conversamos muito essa semana, ele me apoiou em muitas coisas. A gente que brigava, toda vez que saía para trabalhar junto, era uma briga diferente por motivos bobos. A gente começava qualquer tipo de conversa, era uma briga.
Essa semana não, essa semana foi tudo tranquilo. Eu nunca fui tão em paz para o trabalho junto com ele como foi essa semana. Eu comecei a sentir um pouco mais carinho, mais amor por ele. Foi incrível, eu não chamava ele de pai. Eu nunca consegui chamar, porque minha mãe nunca me falou que ele era meu pai. É incrível, ela me contava o apelido dele. Então eu sempre chamei o meu pai pelo apelido. Essa semana eu consegui chamar ele de pai. E dentro de mim foi sentindo um carinho por ele. Eu comecei a ver ele de outra forma, não olhar só para o erro, olhar tudo de bom que ele fez por mim. Que acho que às vezes a gente foca tanto no erro da pessoa e aquilo vai causando na gente uma coisa ruim daquela pessoa. E era meu pai. 25 anos, nunca tinha chamado o pai de pai. Aprendeu somente a focar nos erros do pai. Talvez é isso que está acontecendo com seu filho e você precisa aprender uma maneira de quebrar essa barreira. Veja que em uma palestra, ele mudou. Aquela semana já foi diferente para ele. O que acontece? É mágica? Não, não é mágica. Não é mágica que acontece ali. O que acontece é que você, em primeiro lugar, você está separando um tempo da sua vida para focar na sua família. Quando você vem à palestra, os pais vêm às palestras, os filhos, o foco ali total é o que está acontecendo dentro da minha casa, como que eu estou agindo. Será que como pai, como mãe, eu poderia agir melhor, eu poderia agir diferente? Você ouve certos conselhos, você ouve histórias de outros pais, de outros filhos, e aquilo faz você pensar, aquilo faz você concluir, poxa, eu nunca pensei nisso. Poxa, eu não tentei isso ainda. Sabe aquela história que as pessoas dizem assim, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, não dá resultado. Não, você não tentou de tudo. Ninguém já tentou de tudo. A prova está aí. As pessoas vêm às nossas palestras e muitas delas, pela primeira vez que elas participam, elas já saem com uma outra cabeça, com uma outra visão. E esta é a intenção, é abrir a sua mente para você enxergar talvez erros que você está cometendo, que você não tem visto, você não tem percebido. Nós pais achamos que, porque nós estamos imitando o que os nossos pais fizeram com a gente está certo. Nós estamos certos, nós estamos sendo bons pais. Mas a geração de hoje precisa de novas atitudes, de atitudes diferentes, mais eficazes. Então você precisa abrir a sua mente e a palestra vai ajudá-la a fazer isso. Eu quero convidar você para estar com a gente neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na Transformação Total para Pais e Filhos. A palestra é gratuita, aberta ao público e você é bem-vindo. Temos estacionamento também gratuito no local, a creche e tudo para permitir você vir, ouvir e sair daqui com uma ferramenta para aplicar na sua vida. Agora, você que está nos assistindo em outros estados, fora de São Paulo, você diz assim, poxa, Renato, eu gostaria de ir aí às palestras, mas eu estou aqui no Pará, eu estou aqui em Brasília, no Rio. Como que eu faço? Não tem outro lugar? Tem uma solução para você. Basta você acessar o site univerparacrer.com. univerparacrer.com. Todas as nossas palestras estão ali. E você pode assistir ao vivo, você que está fora de São Paulo, acompanhar a nossa palestra nesse domingo, às 18 horas. Tá bom? Vamos ficando por aqui, agradecemos a você e voltamos da próxima vez com mais dicas para pais e filhos. Até a próxima, tchau, tchau.